Mais uma vez, então, bom dia, irmãos. Vamos iniciar, antes da gente orar, lembrar dos nossos aniversariantes, dos nossos motivos de oração. Queria deixar uma rápida palavra e um salmo. É um salmo muito importante para a minha vida, que é o Salmo 1. Esse salmo me lembra da minha adolescência. Por mais que eu fui uma criança que nasci na igreja, mas o Salmo 1 foi um salmo muito importante no meu momento de conversão, no meu momento onde eu me voltei para Deus. Foi onde eu reconheci que eu precisaria mudar de vida e buscar, porque eu queria ser um bem-aventurado. Diz assim a Santa Escritura: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo dos pecadores, na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, bem-aventurado aqueles que buscam se preservar das influências do mal, das influências do mundo. O mundo é um lugar onde eu e você temos que fazer a diferença, não sermos tocados pela diferença do mundo de nós. E a vida do bem-aventurado é buscar o quê? Ele não deve andar no conselho dos ímpios, não caminhar no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Aí a gente vê assim, mas Jesus Cristo, quando ele veio, ele andou e ele andava no meio do povo, tinha pecadores, ele se encontrou com homens e mulheres que suas vidas eram pregressas, mas a gente olha que Jesus ele não foi influenciado por essas pessoas. Pelo contrário, ele influenciou essas pessoas. Então nós, como justos, nós temos que viver o quê? Andar no prazer da lei do Senhor, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, pois é aí que nós teremos a nossa vida plantada em lugares que aonde nós estivermos, nós vamos dar frutos verdadeiros. E o resultado de uma vida justa, uma vida onde a gente busca algo para se achegar mais a Deus, é que o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor sabe quem são os justos, o Senhor conhece os nossos corações. E por mais que a gente às vezes fica com o coração apreensivo, porque a gente vê muitos ímpios prosperando nessa vida terrena, nós temos que, como eu sempre digo e como sempre vou cansar de dizer para vocês, a gente tem que entender que este mundo não é aonde nós vamos viver eternamente. E a gente ora para que Deus retorne, para que o novo céu e a nova terra surjam. Que é aí que é o nosso lar. Aí que é o nosso lar. É para esse lar que a gente tem que olhar. A gente tem que parar de viver um comodismo neste mundo. Achar que é só aqui. Mas não. Aí aquelas pessoas que não olham e não entendem que não é só isso aqui, que existe a vida eterna, e a gente vê que os ímpios vão perecer. Que Deus esteja derramando isso no nosso coração e nos ajudando a buscarmos o Senhor verdadeiramente, porque é só assim nós seremos bem-aventurados, porque a gente busca a nossa vida regrada em Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, isso não quer dizer que a gente não vai passar por luta,
por medo, por sofrimento. Pelo contrário. Eu acho que por muitas vezes o nosso sofrimento vai ser mais atenuado. Mas a gente tem a graça de que Cristo morreu na cruz por nós, de que Deus estará conosco em qualquer que seja a dificuldade. Por isso que nós crentes nós temos que viver felizes. Felizes em meio à tribulação. Porque a gente tem um Senhor que cuida de nós. Voltando para o momento nosso de oração, de oração de aniversariantes, para a gente orar, eu acho que para essa semana do hoje é dia 24 até o dia 1º, 30, dia 1º que é domingo. Então aqui a gente só tem a Dona Luzia, dia 28, Dona Luzia Lima. Alguém tem algum aniversariante que lembra para a gente estar orando? Meu marido no mesmo dia da Dona Luzia. Se bem que faz dia 28. Dia 28 e dia 30, minha filha Priscila. E também um que frequentou nossa igreja aqui, o tal de Corujito, o Daniel, que não mora mais aqui. A Priscila é a que mora em São Paulo, né? E também não nos esqueceu, falamos da Dona Luzia. Uma bênção. Bom dia, Dona Luzia. Bom dia. Além... Aí também nos lembramos que na quinta-feira nós vamos ter nossa reunião de oração e vai ser na casa da Dona Luzia. Então, às 19h30, o pastor vai estar aí lembrando a igreja, colocando aí para quem ainda não sabe onde da Dona Luzia mora o endereço lá, para que na quinta-feira estejamos lá às 19h30 para juntos termos lá a nossa reunião de oração, orarmos e termos esse momento maravilhoso na casa dela. E não se esqueça também dos nossos pedidos de oração, que a gente está lá renovando toda semana pela saúde dos nossos irmãos, Dona Zeni, o Sr. Carlinhos lá em recuperação, Luzia, a Josi, né? A irmã da Josi não, a Luzia, irmã da Josi, e a irmã da Jocilene, né? A Silvia. A gente tem orado. Pode falar, Dona Maria. Peço oração para meu irmão, e o outro bateu atrás, ele rodou e capotou. Oh, meu Deus. Com esse não aconteceu nada, mas acho que, por consequência, agora ele está no hospital, não sei, passou mal na casa dele e está na UTI, né? Mas está bem. Hoje eu vou ter mais notícias. Né? Como é o nome dele, Dona Maria? Paulo. Cacília? Meu tio é João Brito, não sabe se está com dengue, e ele já é bem idoso, irmão da minha mãe, ele está bem debilitado, assim, não está nem conseguindo levantar da cama. Meu Deus, e a mãe como tá? Daquele jeito. Tá melhorzinho? Mesmo jeito. Oh, meu Deus. Não me lembra da Dona Luzia, né? Vamos orar. Não esqueçam das nossas orações, porque a gente tem que orar como igreja, como filhos de Deus. Também, antes das nossas orações, eu queria... Hoje é uma aula especial, hoje o pastor vai estar aí com vocês como um ouvinte, ansioso também, porque é algo que é gostoso da gente aprender. E hoje o pastor trouxe um casal de amigos, de irmãos, de filhos espirituais, muita coisa que tá ali, assim. São duas pessoas que fazem muito parte da minha vida, meus padrinhos de casamento. Eu falo assim, aqui entre os dois existe a minha experiência de vida, porque a Bia, quando a Bia nasceu, ela foi a minha primeira experiência de oração. Ela nasceu com um probleminha de saúde e foi a minha primeira experiência de orar de joelhos, pedindo para Deus para que curasse ela, para que Deus não levasse a Bia quando bebê. E o Ney foi o primeiro rapaz que me deu alguma moral pastoral, mas ele como pastor.
Desde o início ele me chamava de meu pastor. Então, são pessoas tão importantes que eu tenho a alegria de, além de tê-los como padrinhos, de ter sido padrinho, de ter pregado no casamento deles. E eu trago eles porque são dois meninos, um casal que busca o Senhor de maneira maravilhosa. Eles não têm formações ainda teológicas, mas são acadêmicos, que eu falo assim, todo mundo tem os seus amigos nerds, seus amigos inteligentes. Esses aí são os meus. Os meus amigos inteligentes. Que aí quando a gente tem coisa que a gente não entende, a gente recorre a eles. E é um povo que é envolvido com a parte científica, a parte acadêmica. São acadêmicos. A Bia está fazendo um doutorado em biologia, ela é uma mestre em biologia. E logo será doutora. O Ney também é um mestre. Ele é formado em design. Mas é um povo que faz teologia nas suas horas vagas. E eles têm um envolvimento muito grande com essa parte. A Bia, por ela ser uma bióloga, eu falo que eu tenho a minha amiga cientista, ela, então eu a convidei porque ela tem muito envolvimento com essa parte academicista e a parte científica. E a gente, de acordo com esse tema que a gente vai trazer, existem muitas fábulas, muitas coisas envolvidas, e aí eu pensei em convidá-la para que ela venha trazer os pontos também científicos que são defendidos ou que são mostrados, e ela de maneira simples vai trazer isso para a gente, e para abrir a nossa mente e fazer com que a gente entenda um pouco mais. E logo à noite o Ney vai estar nos trazendo a palavra. É um menino também que escreve demais. No mês que vem eu vou estar voltando, né, com os nossos boletins. E eu já tenho uns par de textos dele para eu estar utilizando. Ele é um menino que ele escreve, ele tem uns blogs teológicos, é um menino que usa as redes sociais para tocar o coração das pessoas. E eu falo assim, eu posso não ser muita coisa, mas eu tenho uns amigos bons, vocês já estão vendo. Eu só trago aqui pessoas boas. E eu sou, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas assim na minha vida. E também estarei orando pela vida deles. E orem, porque eles têm uma vida muito de luta, porque estudar nesse país, você ter uma vida envolvida nos estudos, você precisa depender de muita coisa. Deus é muito bom, hoje ele está trabalhando na cidade de Jardim Pederneiras, ele é concursado, mas continua a dar aula em faculdade. A Bia faz seu doutorando lá em Botucatu, na Unesp, e já faz mais de 10 anos que ela está nessa luta, desde quando saiu da escola para ir para a faculdade. E é algo que você precisa muito das mãos de Deus, e estejam também orando por este casal que a gente está falando. Então vamos ter esse momento de oração para a gente já passar para a nossa aula, para a gente deixar um tempo muito bom para a Bia, para nos enchendo um pouco mais de sabedoria debaixo da graça de Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por cada irmão que aqui esteve e sentiu em seu coração para estar aqui neste momento para aprender mais do Senhor. Deus, obrigado pela presença de cada um. Que alegria, Senhor, ver cada irmão aqui presente. Isso enche os nossos corações e que isso se repita, Pai, para que a nossa igreja cresça em sabedoria e graça, para que a igreja presbiteriana de Duartina seja referência nessa cidade e que a nossa comunhão seja refletida para o povo aí fora, para que o teu nome seja conhecido, para que a glória a ti seja dada em todo santo e bendito momento. Deus amado, nos lembramos dos aniversariantes dessa semana, da Dona Luzia, do seu Henrique, da Priscila. Deus, derrama a tua graça, Senhor, nessas pessoas que completarão mais um ano de vida.
renova suas esperanças, as suas forças, toque em seus corações, derrame o teu amor na vida deles, para que eles possam levar o teu amor às pessoas ao seu redor. E também lembramos das pessoas que estão enfermas, dos nossos pedidos de oração, que o Senhor esteja derramando a tua cura, restaurando as vidas, restaurando os corações, convertendo os corações dos nossos familiares que ainda não tiveram as vidas mudadas pelo Senhor. Dos amados, nós sabemos que o Senhor pode mudar a história das pessoas, nós sabemos que o Senhor pode mudar a vida, porque o Senhor é o Deus Criador de tudo. É nisso que nós colocamos as nossas orações. E pedimos que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para o dia de hoje, para essa aula que nós teremos. Que o Senhor continue a abençoar a vida da Bia, essa tua serva fiel, que apesar dela mesma, apesar das dificuldades, das lutas, Senhor, ela tem se aproximado de Ti, ela tem buscado no Senhor, para que ela possa crescer, para que o Teu nome seja proclamado através da vida dela, onde ela estiver, no trabalho, nas pesquisas, em tudo que ela for desenvolver, que o coração dela continue fazendo essas coisas para que o Seu nome seja engrandecido, louvado e exaltado. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Amém. Então eu queria já chamar a Bia, ela também fazer uma breve apresentaçãozinha dela. Eu sou suspeito porque eu amo demais esse povo aí. Então, que Deus esteja usando ela e abre o seu coração para todo o conhecimento que a gente vai ter, que vai ser algo maravilhoso. Bia, obrigado mais uma vez. Você que sabe, se quiser ir para baixo, é contigo. Vocês me ouvem bem? Sim. Talvez eu me sinta mais confortável também. Menos exposta. Vocês me enxergam mais, né? Porque eu sou pequena. O Éder é grande, eu sou pequenininha, tenho que vir de salto e sobe debaixo do púlpito, né? Não, só solar. Acho que assim eu me sinto mais confortável para conversar com vocês. Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, não é um sermão, é uma aula, é um momento para a gente conversar, para vocês poderem me fazer questionamentos, para a gente trocar ideia mesmo. Se eu não estiver sendo clara, se vocês não estiverem me ouvindo, me interrompam, avisem, eu falo mais alto, ou eu falo mais baixo, eu falo mais devagar, a gente vai conversando e vamos caminhando juntos. O relógio está certo? Beleza. 9h30. O pastor de vocês, ele fala muito da gente para ele não falar dele, né? Vocês já perceberam isso. É um homem do Senhor, um homem muito modesto, mas que foi muito importante para a minha caminhada. Eu sei o quanto Deus me sustentou através das orações do pastor Éder. Eu sei o quanto as orações e a ajuda dele foram importantes para a minha conversão, para o meu caminhar com Deus, para o meu processo de santificação. E eu sei que se Deus me coloca onde eu estou hoje, trabalhando enquanto uma serva do Senhor dentro da minha universidade, muito é por causa do trabalho do pastor Éder, desde antes dele ser meu pastor. Meu nome é Beatriz, mas eu prefiro que vocês me chamem de Bia, porque a gente já é íntimo, né? Eu já vim aqui algumas vezes, eu já conheço vocês já me conhecem. E eu sou formada em Biologia pela Faculdade da Unesp de Botucatu, fiz lá também o meu mestrado, com ênfase na parte de genética e evolução. E hoje eu estou fazendo o meu doutorado também nessa área. Eu trabalho ali entre a ciência básica e a saúde pública, então eu tenho um pouquinho de consciência das duas áreas, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, é ela que nos ensina a caminhar sobre essa terra. Então todo conhecimento acadêmico me une para o meu trabalho, mas quem guia a nossa vida não vai ser a nossa universidade, vai ser a palavra do Senhor, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Opa, eu estou aqui passeando e brincando com o data show, né? O pastor Éder falou que vocês estão estudando o Catecismo de Westminster, é isso? Sim. O
que vocês já estudaram até agora? Ouviu falar de predestinação? Quem é Deus? Ah, estão terminando predestinação. Legal. O próximo tópico, se não me engano, é a criação, certo? Então eu vou convidar vocês para abrirem as suas Bíblias em Gênesis e deixarem as suas Bíblias abertas ali, tá? Para ficar mais fácil, eu vou ficar no meu celular para carregar menos coisas. Mas eu vou caminhar com vocês ao longo do texto. O livro de Gênesis, ele começa lá no seu capítulo 1, no seu versículo 1, com a seguinte proposta. No princípio, Deus criou, ou na ARA, né, na Almeida Revista Atualizada, no princípio criou Deus. E ele começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois ele vai continuar mostrando pra gente qual era a condição da terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois de dar essa introdução pra gente de qual era a situação vazia, de nada, de que apenas Deus existia, o autor de Gênesis vai discorrer para a gente como se deu essa criação, com os mandamentos do Senhor, com a voz do Senhor chamando a existência. Haja luz, haja separação de águas, haja o firmamento, hajam luzeiros. Né? E esse texto de Gênesis, a gente sabe que o texto da criação, ele está contido nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. No segundo capítulo, a gente vê um zoom na formação do homem e da mulher, dos seus papéis, das suas funções enquanto casal, o primeiro casal criado, na sua condição sem pecado. E aí, no capítulo 3, nós temos a primeira parte do problema, nós temos o movimento da queda. Vocês vão perceber que eu coloquei o capítulo 3 dentro da nossa narrativa de criação. Porque nós só nos encontramos como estamos hoje, depois do capítulo 3. A condição que nós temos hoje de pecadores, de mortos em delitos e pecados, de pessoas que carecem e necessitam da graça de Deus por causa do movimento da queda no capítulo 3. Então, tão importante quanto esses 2 capítulos de criação, muito do que a gente precisa está no capítulo 3. E o que a gente sabe hoje sobre o livro de Gênesis, né? O texto de Gênesis, provavelmente ele foi escrito por Moisés, né? Todo o Pentateuco, de Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, os 5 escritos por Moisés, depois que eles deixam o Egito em direção à Terra Prometida. O texto de Gênesis, ele vai ser importante para a gente compreender toda a Bíblia. Toda a informação que a gente precisa para caminhar tanto pelo Velho Testamento quanto pelo Novo está contido nos primeiros capítulos de Gênesis, que é onde a gente vai ver quem é Deus, o que Ele criou, que nós pecamos, e no fim do capítulo 3, a promessa de que a nossa condição de pecadores não vai ficar sem solução. Esse problema vai ser resolvido quando a semente da mulher vier e pisar a cobra da serpente. Ao longo do Novo Testamento, nós vamos ter o próprio Cristo citando o livro de Gênesis. Nós vamos ver os apóstolos nas cartas, mostrando para a gente qual era o papel de Cristo na criação, porque Ele era o Logos, né, a palavra pela qual foi formada, tudo foi trazido à existência, porque por Ele, para Ele, por meio dEle as coisas foram criadas. Várias situações, o exílio, estar ausente do povo de Deus, a escolha do povo de Deus, todas essas informações que vão se repetir ao longo da palavra do Senhor e são trazidas para a gente em Gênesis. Então a gente precisa conhecer esse livro, a gente não pode ter medo da leitura desse livro, mesmo ela sendo uma leitura difícil às vezes, mas ela é extremamente importante para a gente compreender o restante da palavra. Só 65 livros dependem do primeiro. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis, eles vão descrever para a gente que Deus criou. E Ele cria de maneira transcendente.
Deus cria através do seu poder, através do seu mistério. Ele cria. E Ele cria o universo e tudo o que existe. Tudo que há na realidade é trazido à existência por Deus através do seu poder e para a honra e glória dele. E a gente vai ver então uma sucessão de atos criativos. Deus vai dar forma à terra, depois Ele vai fazer separação do dia e da noite, depois Ele vai separar terra de águas, água acima do firmamento, acima dos céus, abaixo dos céus. Então é uma sucessão de eventos nesses primeiros capítulos. Então uma coisa que a gente tem que lembrar é que existem várias linguagens, várias maneiras de contar essa história do princípio, mas existe uma maneira que ela vai ser inerente, ela vai ser específica de todo crente. Todo crente confessa e acredita que quem criou é Deus, né? Essa é a nossa certeza absoluta. Quem criou tudo que há é Deus. E a gente confessa isso no credo apostólico, que ele começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todo cristão é, por definição, criacionista. Não tem como fugir disso. A pergunta é: hoje em dia, a gente tem algumas discussões dentro da igreja e da academia, das ciências, de como se deu essa criação. A Bíblia vai falar que Deus traz a existência pelos decretos de Deus. E a gente vê a ciência avançando e a gente começa a se perguntar como essas coisas aconteceram. Deus criou. Como? De que maneira? Então hoje nós temos bons cristãos e bons cientistas trabalhando para tentar entender esse como. Um livro que ficou muito famoso aqui no Brasil, né, ele foi trazido pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, pela editora Thomas Nelson. Esse livro chama A Origem. Ele vai trazer 4 visões cristãs sobre a criação, evolução e design inteligente. O que a gente não pode esquecer? A certeza absoluta é que Deus criou. O livro vai trazer um debate sobre como essa criação aconteceu. O livro vai se prender em principalmente 4 possibilidades que a igreja apoia e defende. Tá? O criacionismo da Terra Jovem, da Terra Antiga, o evolutivo e o design inteligente. Nesse livro eles trazem uma autoridade em cada uma dessas teorias e depois os outros autores podem debater o assunto e questionar o que tem de certo, o que tem de confiável em cada uma das teorias. O que é importante a gente conversar? Esse é um debate que está acontecendo há algum tempo já, né? Desde lá acho que principalmente depois do iluminismo a gente já tem alguns questionamentos, mas essa pergunta de onde nós viemos e para onde nós vamos, ela é muito antiga. E a gente vai ver que desde a época de Moisés isso já é um questionamento recorrente. Vamos dar uma passada bem rápido sobre isso aqui. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar mais, a gente para e dá um zoom, mas senão a gente só caminha rápido para voltar para o texto. A primeira teoria, que é a do criacionismo de Terra Jovem, o CTJ, ela vai indicar para a gente uma leitura literal do texto da criação. Como Deus criou? Ora, Deus criou exatamente como Moisés descreveu que Deus criou, em 6 dias, chamando cada coisa à existência no seu tempo. Como a gente sabe que isso é verdade? Bom, Deus testemunha da sua própria criação. Quando Deus sopra para Moisés, quando o Espírito Santo sopra para Moisés o texto de Gênesis, ele está testemunhando do que ele mesmo havia feito. Então, Deus fez como Moisés escreveu que Deus fez. Então, ele defende 6 dias de criação e uma criação jovem, de que a Terra tem uns 10 mil anos. Eles vão contar as genealogias presentes em Gênesis e seguir o relato de Gênesis de maneira bem fidedigna. Tem um instituto que defende essa teoria e eles trabalham bastante indo em escolas nos Estados Unidos, na Austrália, e tentando abordar esse tipo de conteúdo dentro das escolas também. O próximo eu acho que é um pouquinho mais famoso aqui no Brasil,
que é o criacionismo de terra antiga, aqui eles já vão entender aqueles dados científicos de que a Terra não tem só 10 mil anos, mas ela tem uns 3,5 bilhões de anos, que o universo tem mais de 14 bilhões de anos. E eles vão tentar fazer uma comparação de dias, 6 dias de criação, com 6 eras geológicas de criação. Então, ao invés de falar que Deus criou em um dia, eles vão falar, olha, talvez esse um dia tenha durado alguns milhares de anos. Como a gente sabe disso? Bom, a gente olha para a Terra e a gente consegue ver a data que as coisas têm. Então, por exemplo, quando você pega as grandes montanhas, igual lá em Botucatu, que tem a Cuesta, ela é toda estratificada e você consegue estimar a data de cada deposição de terra. E aí você consegue estimar que a Terra não tem só 10 mil anos, tenha muito mais. Tem algumas outras teorias que vão dizer que talvez sejam 6 dias mesmo, mas a gente tenha tido um intervalo de tempo entre os primeiros 2 versículos de Gênesis e os outros versículos do primeiro capítulo. Mas a ideia é que a Terra tem mais de 3,5 bilhões de anos, acho que é milhões de anos, não bilhões, perdão, ali pelo slide, a gente corrige isso depois. Essa é uma teoria um pouco menos conhecida aqui pelas igrejas brasileiras, mas ela já é mais aceita dentro das universidades, que ela vai tentar fazer uma conexão entre os estudos científicos da teoria evolutiva com o texto bíblico. Lembrem-se daquele princípio que a gente acordou lá no começo. O que a gente combinou? Todo cristão tem que ser o quê? Não ouvi? Criacionista. Todo cristão tem que crer que Deus criou, que a natureza não se fez sozinha, que Deus criou cada coisa. Mas a teoria evolutiva, ela vai dizer que Deus criou através de mecanismos. E ela vai propor que Deus continua criando até os dias de hoje. Por isso nós vemos extinções, surgimento de novas espécies, sem esquecer do texto bíblico. Existem verdades que são inegociáveis. Deus criou, o homem pecou, Adão e Eva, são verdades inegociáveis. A teoria tem que tentar lidar com o que a ciência está trazendo. Quando eu fui montar a aula, eu estava conversando com o seminarista Plínio e a gente teve essa conversa. A linguagem científica, a ciência, ela não se propõe a criar verdades universais. Um cristão, lá pela época do iluminismo, ao formar algumas bases para a ciência, definiu que a ciência tem que ser falseável, a ciência tem que ser questionável. Conforme a gente vai descobrindo coisas novas, a gente tem que revisar as antigas. A ciência caminha assim. Um bom exemplo disso, na época dos gregos, acreditava-se que a vida surgia espontaneamente. Que se você largasse um montinho de roupa suja ali embaixo da potência da mesa de som, acho que você larga lá uns 3 meses, talvez, vão nascer dali ratos. Ou então, se você deixar um pedaço de carne em cima da sua mesa, do seu pedaço de carne vão nascer moscas. Séculos depois de 1500, lá para o século 17, nós vamos ter alguns cientistas questionando isso e falando, olha, talvez não seja a roupa suja que faz brotar ratos, mas os ratos veio para cá por causa da roupa suja. Né? E lá em 1800, com um experimento bem simples, de colocar uma carne dentro de um pote e cobrir, ele falou, olha, a carne não produz larvas, mas as moscas sentam na carne e botam os ovos ali. Por isso, tem larvas em carne podre. Então a ciência às vezes demora muito tempo para mudar de ideia, mas ela sempre se permite mudar de ideia. Quando a gente fala da palavra de Deus, não é assim que as coisas funcionam. A gente acredita que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra e ela não muda. A nossa compreensão às vezes pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Nós mudamos. Mas o que eu acho mais legal nessa teoria é essa tentativa de aproximação com a ciência. Ela é uma teoria que vai se dar mais a esse diálogo e, portanto, ela vai ter que trabalhar mais, porque ela não pode abrir mão das verdades bíblicas. E
ela conclui que o Deus Criador continua criando até os dias de hoje. Isso é lindo, né? A teoria mais jovem de todas essas é a teoria do design inteligente. Ela já é uma teoria agora do século XXI e ela vai ser muito defendida por um bioquímico. Ele vai propor um software matemático que, quando você põe as características da natureza, o software acusa: olha, não tem como ser fruto do acaso. Alguém produziu isso, alguém pensou isso, alguém planejou, criou isso. O único problema para mim no design inteligente é que ele não vai se preocupar com como isso foi criado. Então você pode aliar essa teoria com qualquer uma das outras que a gente falou agora. Mas ele vai dar algumas evidências matemáticas de que há um criador, há uma mente pensante que de maneira lógica e proposital criou. Então há uma tentativa de comprovar a existência de um criador que fez tudo com propósito, tá? E aí? Para que tudo isso, né? Pelo simples motivo de que o ser humano ele é um bicho muito curioso. Existem duas perguntas que permeiam a humanidade, provavelmente desde um pouco depois de Adão e Eva até os dias de hoje. De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Na época de Moisés, a gente já tinha esse problema. Então a gente vê que depois de 400 anos de escravidão, de vida no Egito, Moisés e o povo vão então para Canaã. E Gênesis tem uma proposta muito clara, que é de explicar para o povo de Deus que eles não são egípcios. Olha, vocês estão saindo do Egito, eu sei que vocês viveram 400 anos lá, seus avós morreram lá, seus pais viveram lá, mas vocês não são egípcios. Vocês são filhos de uma promessa que eu fiz lá atrás. Vocês não pertencem àquele lugar. Vocês não devem pensar como aquele lugar te ensina a pensar. Então há uma tentativa de quebra de mentalidade, do consenso e das ideias egípcias. E há então a formação da identidade de um povo escolhido, e um povo escolhido de Deus e para Deus. Todo o Pentateuco vai trazer para a gente ideias de identidade. O povo vai ter que se vestir de uma maneira específica, ele vai ter que oferecer sacrifícios a um Deus só, sacrifícios de maneira específica. O povo vai ser dividido e ter funções específicas, vai habitar numa região específica, vai ser um povo escolhido, governado por um só Deus. E tudo isso está lá em Gênesis. Na época de Moisés, essa pergunta do de onde a gente veio já tinha algumas respostas, né? As outras culturas que estavam borbulhando em volta, os babilônicos, os próprios egípcios, eles tinham as suas próprias respostas, né? Existe um conto babilônico chamado Enuma Elish, que ele vai propor que o mundo foi criado através da luta de deuses e de caos. A luta da água do mar com a água doce. E os deuses nasceram dessa guerra e o mundo foi criado do caos. Os egípcios, inclusive, essa é uma imagem que eu gosto muito, porque talvez não seja tão claro, mas vocês vão entender. Isso é uma representação egípcia do planeta Terra. Aqui a gente tem o deus Gabi, que ele é o deus da Terra, a deusa Nut, que é o céu. Está vendo as estrelinhas no corpo dela? Nós temos o Sol, que é o deus Ra, nascendo e se pondo. E toda a criação habitando entre o céu e a terra. Os egípcios respondiam que a terra existia porque a terra eram deuses. O mundo foi criado pelos deuses e eles formavam a terra. Então eles cultuavam e adoravam a criação ao invés de um criador. E é muito interessante porque o texto de Gênesis ele vai ser escrito usando uma estrutura poética, que é o mesmo tipo de estrutura que esses contos usavam. Então a gente está vendo Deus mostrar para o povo dele que quem criou foi Deus. Quem deve ser adorado? O Deus que criou, não as criaturas.
e ele vai usar uma linguagem que o povo entende para fazer isso. O que é uma estrutura de poema, né? Vamos voltar lá para Gênesis 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Haviam trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É difícil a gente ouvir esse texto falar que é um poema, né? Geralmente a gente pensa em poema nessa estrutura aqui. Esse é um dos meus poemas favoritos de Fernando Pessoa, que é um poeta português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. O texto de Gênesis, a estrutura dele tem uma sequência lógica. O primeiro versículo é composto de 7 palavras em hebraico. O segundo, do dobro de palavras. No capítulo seguinte, a gente vai ver isso acontecendo de novo. 14 palavras e depois volta para 7. Há uma estrutura poética, há um propósito, até na maneira que as palavras foram usadas. A beleza, até em como o relato da criação é feito. É maravilhoso isso. Acho que a gente não para pensar muitas vezes que Deus é um Deus de beleza. A gente olha, por exemplo, para as flores. Eu particularmente não gosto muito de rosas, acho elas bonitas. Eu gosto mais de tulipas, né? Calvinistas vão entender o porquê. Mas Deus não criou só rosas e tulipas. Deus criou uma infinidade de flores. E por que Deus criou uma infinidade de flores? Para a honra e glória dele. Porque ele quis. Porque ele é um Deus de beleza. E a gente observa isso até no relato da criação. A propósito, em como as palavras são usadas para educar e ensinar o povo. Outra coisa que é muito importante a gente olhar nesse texto está ali no versículo 1 do capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Lembra que eu falei lá naquela imagem? Criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Quem? Deus. Quem criou Deus? Ninguém. Deus sempre existiu. O texto está mostrando isso pra gente. Deus já existia. Deus não foi criado. Todos aqueles poemas que tentavam responder de onde o homem veio, falavam que os deuses surgiram do caos, de guerras. O nosso Deus não. O nosso Deus não foi criado. Ele sempre existiu. E é Ele quem cria. Uma expressão que aparece lá no versículo 2 é o tohu vabohu, é uma expressão em hebraico, que ele vai tentar dizer sem forma e vazio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que enquanto Deus existia, nada existia. E o nada, ele é inapropriado para a habitação. Ele é caótico, ele é cheio de desordem. E como que isso cria vida? Isso não cria. Quem cria é o Deus que já existia. E ele vai criar tudo, ele vai sustentar tudo. Ele vai preencher e dar ordem a esse caos e a esse vazio. Uma outra coisa que eu queria lembrar, mas acho que já passou. Não, vai estar lá na frente de novo. Aí. Então a gente vê Deus chamando a criação à existência. E a criação, ela é convocada enquanto criatura. O papel que a criação vai ter no plano divino não é de ser adorada. Pelo contrário, a criação ela é feita para que possa adorar a Deus. A função da criação é glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Como? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Seja tão ciente. Aê, agora eu gostei. Isso aqui vai ser importante. Lá em Romanos, Paulo vai falar sobre isso.
que o povo peca porque ao invés de adorar a Deus, ele adora o que foi criado por Deus. Adora as criaturas. E o texto de Gênesis é tão brilhante. Se a gente continuar navegando para o nosso capítulo 2, a gente vai ver lá no versículo... Vou achar aqui. Lá no versículo 14. Deus já criou céu, terra, mar, plantas, separou trevas de luz. E lá no versículo 14 vai estar assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. O que Deus está criando nesse lugar específico aqui, nesse versículo específico? O sol e a lua. Vocês percebem que Moisés não se dá o trabalho nem de dizer o nome? Moisés fala que Deus criou luzeiros. Deus criou alguma coisa que vai iluminar o céu de dia e alguma coisa que vai iluminar o céu à noite. Moisés está mostrando que o que o povo egípcio cultuava como a deusa da noite, o deus do sol, não é nada. São luzeiros, coisas que Deus criou para iluminar o céu de dia e de noite. Deus está fazendo um trabalho de colocar a mente do povo no lugar. Ao invés de pensar como os egípcios e adorar a criação, ele inverte esse lugar. A criação não é tão importante assim. O Criador é. É Ele que deve ser adorado. É Ele quem criou todas as coisas. Essa é uma história assim que às vezes a gente não para pensar, né? Quando a gente fala de Gênesis, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Tirando a novela da Record. Só eu assisti a novela, gente. Vergonha. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de Gênesis é no quê? Na criação. E no princípio, criou Deus. Mas Gênesis é um livro de 50 capítulos. E a criação está contida em 2. Então talvez o foco do autor de Gênesis não seja explicar pra gente como Deus criou as coisas. Ou fazer um tratado científico. Olha, Deus criou usando o átomo do hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio para fazer Não é esse o propósito do autor. A proposta do autor é mostrar pra gente que Deus criou. Que Deus separou um povo. A gente vai ver depois, por longo de quase mais de 40 capítulos, Deus prometer um redentor. Deus prometer fazer uma aliança com a sua criação. Lá em Abraão, onde Deus vai prometer que Abraão vai ser fecundo, vai ter muitos filhos. E esses filhos vão herdar a terra. E a gente vai ver como Deus, desde Adão e Eva, já tinha planejado o Redentor. Deus vai mostrar que Deus, desde lá, do povo de Abraão, já havia sido escolhido o Messias. É legal porque Gênesis mostra pra gente que é importante olhar as genealogias. Gênesis é encharcado de genealogia. E por que isso é importante? Como começa o livro de Mateus? Essa é a genealogia do Cristo. E a dica está lá no capítulo 3. Quando o autor de Gênesis fala que um descendente da mulher vai pisar a serpente, ele está falando, olha, lá na frente, presta atenção nas genealogias. E ao longo de Gênesis a gente vai ver como esse povo foi separado, não só dos egípcios. Eles vão ser separados dos cananeus, vão ser separados dos babilônicos, vão ser separados de tantos outros povos com os quais eles vão interagir, até a chegada do Messias. O foco não é a criação, é o Criador. E Gênesis, ele não é um livro importante só para a gente entender, como se fosse só, né? Só para a gente entender a Bíblia. Gênesis é um livro importante para a gente entender como caminhar aqui na Terra. Às vezes a gente esquece isso, né? A gente vem na igreja todos os domingos, a gente vive uma vida de santidade, de busca a Deus, mas a gente ainda está aqui.
E é importante que a gente saiba como viver aqui enquanto povo escolhido de Deus. E Gênesis vai ser importante para esse entendimento de como viver aqui, onde o sol queima, onde as coisas ainda apodrecem, onde a gente ainda sofre de dores, ainda perde pessoas queridas. Gênesis vai trazer para a gente como deve ser a mentalidade do crente. Quais óculos o crente deve usar? Não esses daqui, mas como o crente tem que enxergar a realidade. O crente tem que enxergar a realidade como está lá em Gênesis 1. Deus criou. Mas lá em Gênesis 3, a gente peca. O primeiro homem e a primeira mulher pecam. E isso traz maldição para toda a terra. Nós somos caídos. Nós deveríamos estar mortos. Mas no fim do capítulo 3, Deus promete um Redentor. E o Redentor veio e a promessa se cumpre. E nós somos livres dos nossos delitos e pecados. E nós não só somos libertos, mas há uma nova promessa naquela cruz. Há a promessa de que o Cristo que ressurgiu, Cristo não só voltou à vida, ele ressurgiu num corpo glorificado. E quando ele voltar, é assim que nós seremos. Deus cria, nós pecamos. Deus redime e ele continua criando. Pode perguntar. É uma coisa que é fundamental naquele daqui, a fé. Que também não se explica como não se explica a criação. Deus criou para a vontade dele, pela vontade dele. Mas a gente é questionado, para as pessoas que querem questionar, que não estão debaixo da graça e da fé, é assim, mas como que se Deus criou Adão e Eva e quando Caim vai para outros povos, quem são esses outros povos? Então, cabe a nós na fé acreditar que Deus mostra como criou, e se ele criou em outras comunidades, também criou. Talvez seja essa a explicação, né? Porque as pessoas tentam calar a gente com essa situação. Como que Caim saiu e foi para outros lugares e ele formou família? Quem são essas famílias? Quem são essas pessoas? Lembra aquelas 4 teorias que eu falei? Essas 4 teorias, elas não vão se desdobrar só nesse momento de criação. Elas vão caminhar ao longo do texto de Gênesis. Então, por exemplo, aquela teoria do criacionismo de terra jovem, ela vai defender que Adão e Eva tiveram muitos filhos. E que provavelmente esses filhos se espalham e quando Caim encontra a cidade, também são descendentes de Adão e Eva. Cada teoria vai responder essas perguntas de uma maneira muito específica. Tá? Qual é o ponto? Existem lugares e vários detalhes que a Bíblia não vai ser clara e dizer pra gente exatamente como aconteceu. Porque não é o que importa para aquele texto. Pra gente importa saber quem era aquele povo que Caim se encontrou? Não, o que importa é saber que Caim foi o primeiro homicida, que ele matou o próprio irmão, que ele está amaldiçoado, e depois a gente vai ver o desdobramento da cidade de Caim. Isso é importante. Cientificamente, existem outras teorias que vão tentar responder esse como. Pra gente, em matéria de fé, esse como não é importante. Não é. Cientificamente, ele vai ter o seu valor, porque a gente vai precisar dessas teorias para responder outras perguntas. Por exemplo, o criacionismo evolutivo, ele flerta com a questão da teoria da evolução e da seleção natural. E essa é uma teoria que ela não é importante só para a criação. Por exemplo, os remédios que a gente toma hoje, eles são fundamentados nessa teoria. O mais basilar deles, por exemplo, é o antibiótico. Como que funciona quando a gente toma antibiótico? A gente está com uma bactéria e aí a gente começa a tomar remédio para matar as bactérias. Por que a gente tem que tomar 7 dias de antibiótico? Porque 7 é um número mágico. Não. Porque durante 7 dias o remédio vai ter uma eficácia de matar todas as bactérias. Se a gente parar antes, pode ser que uma bactéria que seja mais resistente, tenha mais força contra o antibiótico, sobreviva. E aí ela vai se multiplicar dentro da gente e a gente vai ter que tomar um remédio mais forte. E aí a gente não vai tomar direito, as bactérias vão ficar resistentes, a gente vai ter que tomar remédios mais fortes. Essa teoria de que vai tendo extinções, modificações e proliferação é a teoria evolutiva per si. Então, cientificamente, essas teorias são importantes. Agora, quando as pessoas vêm questionar a gente, o nosso papel é, olha, para a minha fé isso não é tão importante. Cientificamente, tem um monte de teoria. E aí a gente tem que sentar
conversar e ver qual teoria a pessoa vai se entender mais. Mas geralmente esses diálogos que são mais bélicos, que a pessoa já vem, viu, mas se era só Adão e Eva, com quem que Sete casou? Porque Sete teve filhos. Com quem que Sete casou? A pessoa não está perguntando sobre a sua fé. Ela está te pondo em prova para que numa tentativa lógica você abandone a sua fé. Ela não quer saber a resposta. Ela quer que você perca a sua. Então a resposta para esses momentos é não ser direto, é não ter uma resposta pronta. É o diálogo mesmo. E é por isso que eu acho esse tipo de livro muito importante. Porque essa é a proposta. Sentar, tomar um café e conversar devagar. E propor ideias. Porque onde a Bíblia não fecha, a gente não é obrigado a fechar. Então, se Deus não especificou como Ele criou, eu, enquanto cristã, não sou obrigada a fechar com uma ideia. Eu sou obrigada a fechar que Deus criou. Se Caim pecou e Caim fugiu para uma cidade, isso eu sei, isso eu tenho certeza que aconteceu. Quem era aquele povo? Aí a gente teoriza, a gente cria hipóteses e a gente testa se essas hipóteses são possíveis ou não. Mas a resposta é sentar devagar e tentar um diálogo. Tentar respostas prontas, elas vão trazer mais prejuízo para a gente. Porque a gente se perde. Porque não é algo com o qual a gente gasta tempo no nosso dia a dia, né? Não é algo... No meu trabalho eu sou um pouquinho obrigada a lidar com esse tipo de questão. Mas no nosso dia a dia, não é algo que a gente para refletir o tempo todo. Então é preciso parar, ter um pouquinho de calma. A teoria evolutiva, ela vai defender um negócio muito complicado. Ela vai defender que Deus não criou só Adão e Eva, mas que Deus criou um povo e escolheu Adão e Eva. Então, provavelmente, Deus criou vários povos. Essa é a teoria que vai caminhar ao lado da teoria do criacionismo evolutivo. Tá? Quem eram esses povos? Que época que isso aconteceu? Não sei. Não sei também até onde eu concordo com essa teoria. Eu acredito que existiu um Adão e uma Eva, até porque Paulo vai afirmar lá em Romanos que Jesus é um novo Adão. Então, se Jesus é um novo, para mim tem que ter um velho Adão. Né? Mas tem algumas teorias que vão apagar Adão e Eva da história. E isso é um problema. Porque Adão e Eva é um lugar que a gente tem que fechar. Né? Com a Bíblia a gente crê. Né? E lá na frente a gente vai ver. De um só fez Deus toda a raça humana, né? Está respondido na própria palavra, né? De um só, quer dizer, de Adão, né? É que aí um só também pode ser um povo. Porque são Eva veio também de Adão, porque Adão já existia quando Eva veio, né? Então, nesse sentido, aí são momentos diferentes, né? Sim. Adão e depois Eva. Mas a gente tem que também respeitar o texto. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente tem essa ideia de que Eva foi plano B. De que Deus estava lá, viu Adão sozinho, tadinho do Adão, tá sozinho, vou criar alguém para Adão. Não é assim que as coisas funcionam, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é que antes de Deus falar haja luz, Deus disse que haja cruz. A gente vai ver em Apocalipse que o Cordeiro foi imolado desde antes dos séculos. Então Deus não faz plano B. Deus cria as coisas com um propósito. E quando a gente fala de um veio todos, será que esse um no texto não pode ser o próprio Deus? Não pode ser o povo que Ele criou? Então a gente tem que olhar, ao invés de olhar o versículo isolado, o ideal é sempre a gente olhar o texto, tá? E aí dentro do texto tentar entender o que o autor está dizendo pra gente e aí partir para as teorias. Muitos versículos isolados também podem gerar problemas, tá? A gente tem que entender que nem a hora que fala de Adão e Eva, para não ter essa mira assim, então, coitado, Deus viu que Adão ficou sozinho, aí ele olhou ali, olha, tem um galho, uma galinha, tem um e não, Deus ele está ditando através de Moisés como foi feito aquilo. Falou assim, ó, vocês estão vendo que se o homem ficasse sozinho, a mulher é algo importante. Então eu criei o homem e a mulher, porque a mulher é algo importante para o homem. Para que a mulher, não porque Deus viu que tadinho, Deus não fez as coisas. Deus não é pego de surpresa. Então, ali ele está tipo assim, querendo mostrar, olha, eu criei o homem, a mulher,
porque o homem precisa de uma mulher. Então vocês têm que entender isso. Não foi porque Deus viu que o homem sozinho, eu peguei surpresa, eu criei o homem e falei assim, mas eu acho que eu vou ter que deixar alguém, ele sozinho, ou o homem sozinho, viu que o homem sozinho não estava dando conta das coisas, porque aí ele não estava conseguindo cuidar de tudo. Não, eu criei a mulher e eu quero que vocês entendam por que eu criei a mulher, só isso. Se olharmos um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que completa a criação da mulher, que aumentar a criação, por criar, e levar o evangelho para toda criatura. Sozinho, o homem não consegue fazer. Quando a gente vê o texto, isso também é uma coisa importante. Existe um motivo pelo qual nos seminários os nossos pastores aprendem a ler grego e hebraico. Porque essas vão ser as línguas principais nas quais a palavra foi escrita lá no começo. E essas línguas, quando a gente faz uma tradução, às vezes a gente perde alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da criação da mulher, Deus cria a mulher como exer do homem. Exer é o termo que vai ser usado ali para significar auxiliadora. E esse não é um termo auxiliadora no sentido cuidadora, ajudadora, empregada. Quem usa esse termo é o próprio Deus para falar dele mesmo lá na frente. O salmista vai falar que Deus é o exer, sem o qual ele não pode vencer. A ideia do texto é mostrar que o mandamento cultural de povoar a terra, mas de cuidar da terra, que é o mandato cultural, a gente cultivar o jardim, cuidar do nosso planeta, esse mandato de cuidado, de trabalho, o homem não pode cumprir sozinho. O homem sem a mulher não consegue cumprir sozinho. Então Deus cria um povo que é munido dos dois sexos, homem e sem mulheres. Porque sem a mulher, o homem não pode cumprir esses mandamentos de maneira sozinha, de maneira solitária. Né? Quer dizer, então, todo mundo tem que casar? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo para a gente que o povo de Deus, que adora a Deus, que foi feito para glorificar Ele, para gozar dele, só pode existir incluindo essas duas figuras, o homem e a mulher. O povo de Deus não é composto só por homens, nem só por mulheres. Os dois têm os seus papéis e eles estão bem definidos ali em Gênesis. O mesmo vai acontecer com os nomes. Eu queria voltar nisso por causa disso. Por que essas teorias podem propor que Adão não seja só uma pessoa, mas um povo? O nome Adão significa humanidade. E Eva, que é o nome que Adão vai dar para a mulher depois da queda, é vida. Então, será que o autor não quis dizer que Deus criou a humanidade para gerar vida? Entende? Então, pegar o texto na tradução isoladamente é muito difícil de trabalhar. A gente precisa voltar para os originais, trabalhar com cautela, porque existem pontos que a gente não pode abandonar. Que Deus criou, que o homem pecou, que Jesus é o novo Adão, que é quem traz a redenção, e que ele vai voltar. Isso são pontos que a gente não pode abrir mão. Porque se você abrir mão de uma dessas coisas, todas as outras são perdidas. Se o homem e a mulher não pecaram, por que a gente precisa de Jesus para redimir nossos pecados? Se não existe maldade no mundo, por que Jesus morreu? Se o mundo é perfeito, por que Jesus vai ter que voltar? São coisas que são muito bem fechadas dentro da teologia e dentro da palavra. E por isso que eu falo que não é que a gente não pode questionar, mas é que a gente já tem que estar fechado com isso para poder caminhar e avançar nos próximos passos. Mais algum ponto? Eu ouvi dizer assim que Deus criou a humanidade, né? No princípio. E ele escolheu Adão para dizer como que ele criou o homem e a mulher. O povo entender, mas foi feito a humanidade, né? Então Adão e Eva foi escolhido para ele contar como que criou o homem no princípio. Tem uma teoria, uma dessas teorias vai defender exatamente isso. Que Deus criou a humanidade, mas ele separa o povo e escolhe Adão e Eva como os representantes federais, os líderes, os responsáveis, uma palavra importante, e eles têm que ser obedientes. Quando eles não são obedientes, todo o povo peca junto. Por isso que fala, com quem Caim casou, mas ninguém sabe. Não está ali. Não tá. Não está ali. Por isso que falam da humanidade. Mas essa é uma das teorias. É uma das teorias.
Mas se pensar bem, ninguém sabe com quem ele casou. Não. Fala que foi outro povo, ou seja, já tinham cidades também construídas na época. Então é bem... Isso é importante a gente dizer também, que o texto de Gênesis ele é escrito olhando para trás, né? Moisés não estava presente ali. Deus sopra para Moisés o texto. É engraçado que tem até alguns lugares que falam, aconteceu em tal lugar, que hoje a gente chama desse nome. Então isso é legal, a gente olhar em retrospecto para isso, é muito importante. Perguntas? Tudo bem? O que é importante a gente lembrar? E que isso a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Existe uma diferença entre teoria e hipótese, né? Hipótese, por exemplo, a gente está com uma dor e fala, nossa, será que é dor de estômago? Será que é o intestino? Ou será que eu estou nervoso? Eu estou levantando possibilidades. As teorias já são coisas que têm um pouco mais de fundamentação. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma teoria científica, ela foi pensada, ela tem bases, ela tem fatos, ela tem argumentos, tá? Quando a gente fala de lei matemática, a gente está falando de coisas científicas que têm contas que comprovam ou que padronizam. Então, essas teorias que a gente está falando, elas vão beber de algumas fontes diferentes. Algumas delas vão beber de fontes científicas mais recentes, outras mais antigas. Mas são teorias que têm seus fatos científicos, tá? Quando a gente fala de fé, a gente está falando de uma linguagem diferente. A gente está falando da palavra de Deus, que existe, é soberana e vai permanecer. E de uma coisa que é Deus agindo por meio do seu povo e promovendo a fé. Por que a gente não consegue pegar alguém e falar, eu estou te evangelizando, você tem que acreditar em mim para você viver? Funciona? Não, porque não é a gente que produz a fé. Né? Em Hebreus a gente vai ver que a fé ela é dom de Deus. Né? Então isso é importante a gente ter essa certeza. A Bíblia, quando a gente fala de fé, ela vai ter suas verdades absolutas e inquestionáveis. As teorias científicas não são assim. Elas não funcionam assim. E elas são atualizáveis. Então a gente fecha com quem? Com quem a gente tem certeza, com quem não vai mudar. Imagina se a gente fecha com a ciência, aí amanhã acontece alguma coisa, descobre um negócio novo e a gente fala, putz, agora além de revisar tudo que eu sei de ciência, eu tenho que revisar tudo que eu sei de Deus. Mas a gente não acabou de falar que Deus não muda, né? Inclusive o pastor Pedro Dutti, ele vai falar que Gênesis é importante, porque ele vai mostrar que aquela expressão lá, Deus está preenchendo o vazio. Gênesis inteiro é sobre Deus preenchendo esse vazio, dando forma para esse vazio. E é porque Deus é imutável e Ele sustenta isso, que existem leis de física, teorias científicas. É porque Deus criou as coisas de tal maneira que a gente sabe que se uma árvore está meio marrom, ela vai morrer. É porque Deus criou as coisas de uma maneira que a gente consegue trabalhar a ciência. E se a gente olha para os povos antigos, eles não sabem. Como você previa a chuva no mundo antigo? Você não previa. Você rezava para o Deus da chuva fazer chover. Ou então, nossa, o Deus da chuva não está feliz hoje. A gente vai ter que sacrificar para ele, a gente vai fazer uma coisa para chover. Mas porque Deus é imutável, é um Deus só, e Ele criou tudo, e Ele é constante, nós temos a criação e nós conseguimos entender a criação e estudar a criação. E é isso que nos permite, por exemplo, entender que, olha, as nuvens se movimentam com o vento. Quando elas se acumulam, elas ficam densas e chove. Então eu consigo prever quando chove. Porque Deus criou as coisas de maneira previsível. Então é esse ponto. A ciência depende de como Deus criou as coisas. E é esse ponto que a gente não pode esquecer. Com quem a gente fecha? Com quem a gente anda? É esse o ponto. Mais alguma coisa? Todos bem? Todos bem? Bem? Uma coisa que a gente também precisa lembrar, e aqui a gente já vai caminhando para o nosso final, é que lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. E no final, Ele vai criar de novo. No final, a nova Jerusalém desce e tudo se faz novo. E a gente vê a nova criação de Deus, corpos glorificados, uma criação sem pecado, sem sofrimento, sem dor, sem choro. Essa é a promessa de Gênesis. O Cristo já estava lá na criação.
nossos pecados já foram perdoados na cruz. E Ele está voltando. É isso, pessoal. Então... Agradecer mais uma vez, né, a Bia, de maneira que é algo fenomenal, né, gente, que é algo maravilhoso. E a gente vê como é vasto, né, o conhecimento, como a gente tem que se voltar, né, para a palavra do Senhor e entender que o quão Deus é maravilhoso. E a gente vê que muitas vezes a gente se prende a muitas coisas e se esquece desse Deus grandioso e maravilhoso. Que eu e você, como povo dele, temos que fazer a diferença nesse mundo. Entender que as nuances bíblicas, né, como a gente não é olhar a Bíblia somente por ela, senão a gente pode cair em falhas de que a Bíblia erra, né? Ou a Bíblia se contradiz. Não. Precisa atualizar. Ela precisa ser atualizada? Não precisa. Quem precisa atualizar é eu e você, quem precisa olhar para ela. Olhar para ela de verdade. E tem as ordens. A gente tem que entender por que Moisés escreveu isso lá para o povo. Para um povo que não sabia a identidade dele. Um povo que estava andando num deserto. Um povo que saiu de uma escravidão de 400 anos, de um lugar onde existia trocentos mil deuses. E vocês acham que... Por que o povo demorou 400 anos para clamar a Deus? Porque eles conheciam os deuses de egípcios. Vocês acham que eles não oraram para nenhum daquele Deus lá para tirar eles da escravidão? E aí alguém lá se lembrou de Jacó, se lembrou da história de como eles chegaram, que existia o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E aí Deus, por causa do clamor do povo, decidiu olhar para o seu povo e tirá-los da escravidão. É lindo, é lindo. E que maravilhosa. Eu louvo a Deus porque Deus colocou na minha mente para eu lembrar da Bia. Para vir e nos dar essa coisa maravilhosa que eu creio que eu não ia conseguir ser tão específico. E por isso que eu falo, o pastor pode ser meia boca, mas eu tenho meus amigos que é bonzinho, né? Vocês viram que até agora só veio gente boa, que Deus tem usado. E que isso venha no seu coração. Venha no seu coração e a gente possa com a fé que Deus colocou em nós, crer nesse Deus Criador e mostrar para esse povo sobre esse Deus Criador. Obrigado, Bia, mais uma vez. Você sabe que eu sou eternamente grato por tudo que você tem feito. E obrigado você. Gente, que linda que está a nossa escola dominical. Até esqueci de pegar o celular da Patrícia. Quer usar o meu? Vai tirar foto? Vou tirar foto de lá para mim. Tirar foto da sala aqui da igreja. Obrigado, Bia. O pastor que gosta de fazer selfie, você já sabe. Ele viu que tinha bastante gente. Obrigado, Bia. Aí depois você me envia, eu mando lá no nosso grupo. Obrigado pela sua presença. É a alegria do meu coração. A gente está com 27 pessoas na nossa escola dominical hoje. É lindo. É lindo. É lindo olhar, né? Na minha primeira escola dominical tinha 8. Hoje a gente tem 27. Para a glória e honra de Deus. Vamos continuar a orar, porque isso aqui, como eu falo, isso aqui é pouco para o que Deus tem preparado para nós. Para nós. Eu quero que a gente divide, eu quero que a gente tenha aula de jovens, adolescentes, e ore para que Deus levante pessoas
para que Deus esteja trabalhando conosco, porque Deus quer usar eu e você aqui. Eu e você, Deus usa. Não precisa eu ser pastor para estar aqui dando aula de escola dominical. Não precisa somente do pastor, Deus usa a gente. E a gente tem cristãos aí, uma professora, uma bióloga, que aprendeu com a escola dominical, né? E a gente aprendeu com isso, que isso é importante. E como Deus tem trabalhado nos nossos corações. Vamos orar para a gente encerrar nossa escola dominical, lembrar-nos do nosso culto hoje à noite, que Deus esteja nos preparando já para falar aos nossos corações. A gente vai continuar aí falando sobre a nossa caminhada com os apóstolos, mas hoje é o Ney que vai nos trazer a palavra. É um menino também estudioso, menino... sabe esses slides aí, essas coisas que o pastor usa? É ele que faz, viu, gente? É esse menino que cria. A gente, por isso que eu falo, a gente tem amigos bons. Não sei se vocês viram que a gente já está criando um logo e uma identidade nova para a igreja. Quem está fazendo para nós é ele. Então eu já enxuriço a vida do Ney quase todo dia. E Deus tem usado a vida deles na vida dessa igreja, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo momento maravilhoso que nós tivemos hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor utiliza disso para abrir as nossas mentes e nos ajudar a compreender coisas ao qual muitas vezes a gente não volta os nossos olhos. Obrigado mais uma vez pela vida da Bia. Que o Senhor continue a abençoá-la, guardá-la, preservá-la, a trabalhar na vida dela para que ela continue sendo luz e usada, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, para o crescimento da Tua igreja e para a proclamação do Teu reino e do Teu evangelho. Obrigado, Deus, porque o Senhor não somente nos criou e nos deixou jogados no acaso. O Senhor nos criou como povo Teu e através do Teu Filho nos adotou para sermos filhos Teus. E porque temos a promessa e a esperança da volta de Cristo, para que possamos viver um renovo, um novo céu, uma nova terra, para a nova criação, para a honra e glória do Teu nome, onde não vamos ter nenhum desses sofrimentos mais, onde a alegria, o gozo será eterno para todos sempre. É nisso que depositamos as nossas fés, a nossa fé. Em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém? Receba a bênção. Que o amor do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, e que as graças do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que se fez homem, se fez pecado em nosso lugar e morreu numa cruz, e as consolações do Santo Espírito de Deus, aquele que nos renova diariamente e que nos regenera para sermos nova criatura, sejam derramadas sobre a sua vida, hoje e para todos sempre e sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe seu domingo. Estarei ali para te dar um abraço. E obrigado mais uma vez pela sua presença. E conto com ela todos os domingos de manhã. Oh, bênção. Glória a Deus. Amém. Eu não vi.